Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Hora do café. Hoje vamos falar sobre o ego. Então, gente, admito que eu não preparei um roteiro assim lindo, detalhado, mas espero que vocês curtam essa viagem, né, que a gente vai fazer sobre o tema do ego. Por que eu escolhi esse tema? Bom, eu acho que é porque é um tema sempre legal, né? Assim, e espero que vocês participem também, tá? Assim, se vocês quiserem aprofundar alguma coisa, tiverem alguma curiosidade. E eu acho que é um tema assim que é muito legal, né? É fascinante, interessante. Então hoje eu vou trazer várias referências e, né, tentar abrir algumas reflexões com vocês sobre esse tema que, enfim, para mim é fundamental, um tema-chave, né? Então vamos lá, bora começar, né? Eu vou sumir aqui um pouquinho, bora mandar brasa, né? Então o que é o ego? Né? Eu coloquei essa imagem aqui, um carinha meio gamado nele mesmo, né? Lembrando o Narciso, e o Narciso é um tema bem recorrente aí pra gente, né? Quando a gente fala de ego, né? Então, bora lá, né? Eu vou trazer na primeira citação aqui, ó. Não posso transcender a experiência. Experiência é minha experiência. Disso se segue que nada além de mim existe, pois o que experimento são seus estados. Essa citação eu achei bem legal, já para começar com o pé na porta, assim, né? Para dizer, olha, gente, né, essa coisa de realidade, de mundo exterior, mundo real, realmente é um ponto, vamos dizer assim, um primeiro ponto de conflito, de embate, de debate, né, pra gente. Então, ou seja, existe alguma realidade objetiva se tudo o que eu apreendo é processado pelo meu cérebro, pela minha história, pela minha experiência, pela minha perspectiva, né? Então, a partir dessa citação aqui, eu acho que é legal vocês começarem já a se acostumar com essa ideia, né, de que, olha, é complicado a gente falar de uma certeza absoluta, né, vamos dizer assim, né, porque a gente está sempre filtrando praticamente ou tudo, né, que se passa na nossa cabeça, né. Aí eu pus aqui para brincar, né, o que é o ego para o Gemini, né, que é a inteligência artificial que eu uso aqui. Aí ele fala assim, ó, o ego pode ser visto em algumas tradições como fonte de apego, sofrimento e da ilusão da separação. Acredita-se que o ego nos impede de experimentar a verdadeira natureza da realidade, de nos conectar com os outros em nível profundo. Então, assim, essa primeira citação, ele traz, eu acho que uma perspectiva popular, assim, né, do que seria o ego, né, assim, e eu vejo muitos pacientes falarem isso, né, poxa, eu deixei o ego, né, falar, né, eu deixei o ego assumir, ou aquilo feriu o meu ego, né, então tem todo um vocabulário, né, que combina com essa ideia de ego, como se o ego fosse uma instância meio mesquinha, egoísta, infantil, negativa, né? Assim, que a gente precisa controlar diariamente, que a gente precisa marretar, que a gente precisa manter sob controle, educar, por aí vai, né? Como se fosse um núcleo ainda infantil, selvagem que nos habita, né? Uma coisa negativa a ser controlada e trabalhada. Bora para a próxima. Não sei se vocês concordam com essa definição aqui do Gemini. Claro que essa definição é uma definição popular, né? Ele vai dando as definições próximas, né? Que, por exemplo, vou colocar aqui, né? Por exemplo, para o Freud, né? Que é o ego, né? É fácil ver que o ego, isso aqui eu tirei do ego e o id, né? O texto dele. É fácil ver que o ego é aquela parte do id, do isso, do inconsciente, enfim, né? Que foi modificada pela influência direta do mundo externo, por intermédio do... aqui é percepto consciência, né? Assim, né? Então, a sigla que Freud usa para falar do circuito perceptivo, né? Como a gente percebe o mundo, né? Como a gente processa toda essa gama de informações que a gente recebe pelos cinco sentidos, né?
Em certo sentido, é uma extensão da diferenciação da superfície. Além disso, o ego procura aplicar a influência do mundo externo ao id e as tendências deste, e esforça-se por substituir o princípio de prazer, que reina irrestritamente no id, pelo princípio de realidade. Olha lá, gente, de novo, a realidade entrando, né? Então, já coloco aqui para vocês, né, essa questão, né, do que é o ego para vocês, né? Assim, se vocês já pensaram sobre isso, se você se identifica com o ego, se você fala assim, eu sou o meu ego, né? Ou a consciência, né? O Paulo consciente aqui é o ego, né? Assim, pense agora quais são as suas ideias de ego e pense quais são os impactos disso na sua vida. Né? Eu acho importante você começar a refletir sobre isso, tá? Durante este bate-papo aqui. Continuando, né? Para o ego, a percepção desempenha o papel que no id cabe ao instinto. Então perceba que Freud já vai lançando, né, digamos assim, as bases, né, do que a gente vai entender como, né, as relações que estão em jogo quando a gente fala do ego. Tá? Então pode perceber que tem aquela circuito perceptual, né? Ou seja, a percepção, os sentidos, e tem uma espécie de interioridade que o id aqui representa. Né? Então, assim, o eu vai estar entre o real e as percepções. Então, aqui o Freud vai identificar as percepções com a realidade e um mundo interior de instintos, vamos dizer, que segue o princípio de prazer, olha lá, né, que ele vai chamar princípio de prazer, que está dentro da gente. Então tem essa ideia de dentro, fora, realidade inconsciente, ou id, e toda essa gama de informações que chega de fora, digamos assim, que vem da nossa percepção, que o eu vai ser afetado diretamente com isso. Então, assim, ou seja, o eu ele vai ter uma relação muito privilegiada. É isso que vai marcar e vai diferenciar o eu, o ego, da massa do id. Por isso que eu minimizei aqui, porque eu vou pegar com vocês aqui o diagrama do Freud, tá? Assim, para vocês verem aqui, olha que legal, né? Então aqui a gente vai ter, ó, tá tudo em alemão, olha que legal, né? Então aqui é o percepto, né? Como se fosse um olho isso aqui, né? Olha só. Aqui a gente vai ter o eu, percebe que o Freud falou, né? Ó, esses pontinhos aqui, ou seja, né? À medida que a percepção, os órgãos do sentido aqui, né? A acústica, vão chegando nessa massa que é o indivíduo, vai criando um setor diferenciado aqui, que o Freud vai chamar de eu. Hoje a gente vai chamar aqui de ego, né? E por aí vai. Tem essa barrinha aqui, ó, vocês conseguem ver, ó. Fiz questão de trazer esse diagrama porque eu acho bem, né, bem mequetrefe, né? Mas assim, todos os psicanalistas vão criar uns diagramas meio mequetrefe, tá? Mas isso é normal. Não tinha PowerPoint, né, naquela época. Então aqui vai ter, ó, a repressão, né? A palavra em alemão aqui, né? Acho que agora esqueci o nome alemão. E o que é o isso, né? Assim, né? Olha que legal. Então, aqui você se vê que parece uma ameba, né? Um treco, assim, o eu, né? Na medida que a gente vai tendo, então, esses polos, né? Percebe? O mundo exterior, da cena que a gente apreende pelos sentidos, e o mundo interior, do inconsciente, do princípio de prazer, né? Ó, né? E aqui a gente tem uma barra, né? Olha lá, né? Uma coisa que o eu vai, digamos assim, criar, e percebe que essa barra não é absoluta, percebe? Ela não corta tudo, né? Olha só, né? Então, acho bem legal isso. Isso pode dizer o quê? Que tem um trânsito, tá? Tem uma infiltração aqui. Então o eu, ele cria uma barreira, mas ela é sempre mequetrefe também, né? Assim, então a nossa capacidade de reprimir ou recalcar, enfim, o nome que você queira aí, né? Ela é sempre limitada, ó, né? Ela é meio vazada, né? Não é muito eficiente, né? Digamos assim. Então,
isso seria o ego para o Freud, tá? Isso também se relacionando com o que ele chamou de segunda tópica, que é o eu, o id e o supereu, né? Assim, que isso eu não vou entrar hoje, tá? Assim, eu vou falar mais do ego mesmo, né? Assim, essas diferenciações Freud criou para entender o nosso funcionamento psíquico, né? Para tentar compreender por que a gente adoece e o que seria então o normal, né? O legal, o bacana, né? Então aqui eu vou entrar num segundo ponto, tá? Que seria o eu, o ego, né? Como ilusão, tá, gente? Então assim, o conhecimento humano e da mesma feita, isso aqui é uma citação do Lacan, tá? Então assim, já vou, vamos dizer, pro ícone do desconstrutivista do ego, né, digamos assim, que é o Lacan. Né? O conhecimento humano e da mesma feita a esfera das relações da consciência é constituído por uma certa relação a esta estrutura que chamamos de ego, em torno do qual sente-se a relação imaginária. Olha, já vai esculhambando, né? Tipo assim, ó, isso aqui já é uma coisa meio... não tem nada a ver com uma realidade biológica. Né? Perceba que o diagrama do Freud dá a entender uma célula também, né? Assim, né? Então o Freud, eu acho que ele ainda está muito vinculado a uma biologia, né? Acho que ele ainda é muito apegado a esse esquema meio biológico. Então, continuando aqui, né? Esta última ensinou-nos que o ego nunca é apenas o sujeito. Então, Lacan vai diferenciar ego, o eu do sujeito, né? Esse é um outro termo que ele vai usar. Que ele é essencialmente relação ao outro. Outro termo importante para o Lacan, né? Que ele toma seu ponto de partida e de apoio no outro. Por isso que ele vai chamar a construção do eu como um estádio do espelho, né? Assim, então, ou seja, o eu se constitui como uma sequência de espelhamentos, né? E a maneira como as pessoas nos enxergam vai determinando, né, essa entidade que a gente chama de eu, né? É a partir deste ego que todos os objetos são olhados, né? E o Lacan também adora a metáfora do olhar, né? Da imagem, né? Tem um esquema do Lacan também. Deixa eu ver aqui. Né? Aqui a gente vai ter o esquema L, né? Que é um entrecruzamento. E tem sempre alguns polos, né? Tem esse S, o outro menor, né? O eixo do inconsciente, o eixo da relação imaginária. Tem esse outro com O minúsculo, né? E vai ter o eu aqui embaixo, né? Olha só, né? Vai ter umas sequências, né? Dessas setinhas aqui, né? Então, assim, vai ter um intercâmbio, né? Assim, as coisas vão transitando aqui por esse cruzamento de relações, vamos dizer, né? Entre o grande e o outro, esse pequeno outro, entre esse sujeito e o eu, né? Então essas interpolações aqui acho bem legal. Então vocês já vão percebendo algumas nomenclaturas que a psicanálise vai usar com muita frequência, tá? Assim, né? Outro ponto que eu vou pegar aqui, né, já vou aproveitar que eu tinha subido algumas fotinhos. Vamos ver se eu consigo entrar no Drive aqui. Pessoal, vamos lá. Ali vocês conseguem ver minha perna, né? Ai, que divertido. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Até sumiu. Abre, meu filho. Aqui, ó. Tem um zoom aqui. Esse aqui é um esquema do Winnicott. Né? Os desenhos maravilhosos, né? E aqui a gente vai ter seio, vai ter mãe. Eu acho que isso aqui seria mais ou menos o esquema do indivíduo, né? E a gente vai vendo bolinhas, né? Bolinhas brancas, objetos bons, objetos maus. Olha como esses objetos vão entrando, né? E sendo alocados dentro do ser do indivíduo.
vai tendo um intercâmbio com esse objeto, que seria o seio materno, né? E a gente vai tendo um circuito de assimilação e excreção, né? Que é muito semelhante ao processo digestivo, né? Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui. Olha, isso aqui é uma outra imagem. Olha lá. Bebê, ilusão e o seio materno. Então já dá para perceber que tem aí umas relações, né, principalmente na linhagem de Klein e Winnicott, com o seio materno, né, com esse interior e exterior aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Olha lá. Interior, exterior, olha só, né? Então, assim, a gente pode perceber que, vamos dizer, tem, né, uma relação muito importante entre o eu e o outro, entre o interior e o exterior, né? E a intersecção, se a gente pudesse fazer um diagrama de Venn, né, daquelas bolinhas que se entrecruzam, né, seria o eu, o ego, né, num polo dessa estrutura. A interseção seria o tal do objeto A lacaniano, né, ou o seio materno, né, que eu não coloquei esse diagrama aqui, né, nos slides, mas isso é uma coisa que eu poderia ter feito. Ajudaria a gente a entender, né, o percurso psicanalítico, que se baseia o quê? Na ideia da observação das crianças, né, de ver como é que as crianças se relacionam com a mãe, e a partir daí ir entendendo como é que ocorre, né, esse processo de amadurecimento do indivíduo, ou do ego, do eu, né, de como o eu se organiza no meio dessa loucura toda, que seria o desenvolvimento corporal, orgânico, instintual, e a relação com a mãe, com a família, com a cultura, com a sociedade, né? Então, se vocês se lembram, né, do diagrama ali do Winnicott, a gente vai vendo uma série de bolinhas dentro, né, que são os objetos bons e maus, né? Por que essas bolinhas estão dentro da imagem do ego, né? Porque para Melanie Klein e para o Winnicott vai ter uma ideia de internalização do objeto, principalmente para Melanie Klein, né? Então, se as experiências são desequilibradas, muito negativas, né, a gente vai ter um problema, né, uma predominância de objetos negativos. Isso dificulta a vida da criança, né, porque ela vai ter que dar um jeito nesses objetos maus, digamos assim. E mal ou bom ali, tá, gente? Não é ético, tá? Não é moral. É uma espécie de experiência da criança, daquele indivíduo, né? Então, o que ele sente como frustrante, como doloroso, como negativo, a gente nomeia como mal, né? E aí a criança vai ter que processar isso, vai ter que lidar com isso, né? Se ela é muito frustrada, se ela é muito desamparada, se ela é muito atravessada, estimulada, se os pais não fazem um filtro, né, das experiências que essa criança vai ter com a vida, com as coisas, né? Se a criança fica muito largada ou hiperestimulada também, são duas coisas ruins, né? Principalmente quando as crianças sofrem trauma, abuso sexual, violência e por aí vai. Seria um excesso, né, de estímulo. Então esses dois mundos vão criar um congestionamento dentro dessa criança e ela vai ter muitas dificuldades para organizar-se internamente. Então, eu acho interessante, né, assim, a gente ir vendo como que a psicanálise, de uma forma geral, vai trabalhando a ideia de ego, né? Ou seja, tem o tema da realidade, tem o tema desse princípio de prazer, que seria os impulsos, os imperativos, as carências, as coisas que estão dentro do indivíduo, né? E a gente vai ter também essa relação entre dentro e fora. Percebam que a relação de objeto, né, quando eu falo do outro, né, então, para Lacan, principalmente, vai ser uma coisa completamente indiferenciada, né? Vai ser aquelas trocas que vão se entrelaçando, né? O que cria para Lacan o que ele chama de dialética, né? Então, o objeto ele nunca
é uma externalidade pura, né? Ele vai ser uma coisa que se entrelaça com a construção do próprio eu, do próprio indivíduo, né? Então, assim, percebam esses elementos que estão em jogo, né? Tem um dentro e fora, tem a ideia de objeto, como que esse objeto se relaciona com o eu, como eles se entrelaçam, né? Por isso o diagrama do Venn lá e aquele, né, meinho ser fundamental, porque é aquela intersecção que vai criar uma espécie de marcha do processo de relação entre o indivíduo e as outras pessoas, entre o indivíduo e o mundo. Isso é muito louco, né? Para a psicanálise é fundamental, né? E temos a ideia também, principalmente em Lacan, né, de uma prematuridade, né, do indivíduo, do ser humano. Então ele nasce meio desajustado, desorganizado. A psicanálise vai chamar isso de perverso polimorfo, né? De uma criança desarranjada. Ela ainda não é uma gestalt, ainda não é uma unidade. Isso é uma coisa que vai se consolidando na medida em que a relação com os pais e o crescimento da criança vai ocorrendo sem tantos solavancos, né? Então, vamos dizer, a cada separação ou luto que a criança vai vivendo, ela vai conseguindo formar uma individualidade. Por isso que eu acredito que o processo de luto e finalização é um braço fundamental, né, da sua individuação, da sua descoberta da sua própria individualidade, né? Então, se você tem dificuldades com términos, com finalizações, se você dá ghost em todo mundo, se você foge dessa coisa, se você não quer ver as pessoas morrerem, se você, né, não consegue terminar coisas, pedir demissão, terminar namoro, por aí vai, né? A gente tem um problema de demarcação do seu eu, entendeu? E isso é muito importante, muito importante. Então perceba que é isso que vai determinar a constituição do eu da pessoa, né? Ou do ego, né? Então eu vou estar sempre meio bagunçado aqui, tá, gente? Então, continuando aqui, né? Então eu acho que bacana, né, perceber para a psicanálise, né, essas relações. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar antes de continuar aqui é que para a psicanálise esse objeto A, o objeto transicional para o Winnicott, que é a intersecção, é ele que, digamos assim, vai ditar ou vai ajudar esse processo de internalização. Por isso que dentro do diagrama do Winnicott, as bolinhas estão dentro do ego, né? Ou seja, os objetos vão sendo internalizados, como um processo de digestão. Por isso o seio materno também está ali, né, naquele lugar da intersecção, né? Ou seja, o que me une ao objeto é, no caso da criança, uma parte do corpo da mulher que seria o seio, né? Que é aquilo que, né, é o corpo materno meio que alimentando a criança, né? Assim, então o seio materno vai ser um ponto focal, por exemplo, para Melanie Klein, né? E ela vai chamar de seio bom, seio mal, né? Então, assim, por que tem essa fixação, né, Paulo, pelo seio, né? Então, assim, essa fixação pelo seio vem dessa ideia do tipo, porra, o que é o elo perdido, digamos assim, né? Quais são os elementos do mundo que fazem um intercâmbio entre o dentro e o fora da criança, né? Então, esses elementos são importantíssimos, né? Que vai ser o objeto A para o Lacan, vai ser o seio bom, seio mal para Melanie Klein, vai ser o objeto transicional para o Winnicott, né? Então, cada psicanalista vai ter um olhar para esse objeto que é intermediador entre o eu e o outro, tá? Então, esses são termos de balizamento, né, que eu quero que você entenda, conheça e comece a sacar e articular isso. Sempre que a gente fala outro na psicanálise, que a gente fala objeto na psicanálise, não é uma palavra solta, né? Isso não quer dizer que esse termo quer dizer um objeto qualquer. Não, ele quer dizer assim, é esse ser para o qual o eu se relaciona de forma dialética, de forma meio assimilatória, que nem o bebê de Melanie Klein, né, que vai meio que tentar, né, devorar a mãe e tal, e assimilá-la, né? Então, assim, esse intermediador
é muito legal, né? Porque é ele que vai, digamos assim, dizer o que deu errado e o que deu certo, digamos assim, né? Dentro desse estabelecimento da relação de maturidade do eu. Né? E percebam que eu estou trazendo um pouco de todo mundo aqui para vocês, para que a gente faça um bate-bola aqui, digamos assim, né? Com todo mundo. Né? Então, estou trazendo aqui agora o ego para a religião, olha lá. Né? Então, se o homem estivesse aqui, é uma passagem do Chuang Tzu, acho que esse é o nome, que eu peguei de um comentário do Osho. Né? E ele fala aqui, ó, esse aqui é o barco vazio, né? Uma historinha. Se o homem estiver atravessando um rio, um barco vazio colide, né? Ir com a sua própria embarcação. Mesmo, nossa, tá meio, né? Eu acho que um barco vazio colete, nossa, gente, olha que falta de revisão, né, gente? Então, um barco vazio ir contra a sua própria embarcação, mesmo que ele seja um homem mal-humorado, não vai ficar muito irritado. Né? Se você está lá andando no seu barquinho e vê um outro barco vazio, bate no seu barco. Né? Mas se vir um homem no outro barco, ele vai gritar com ele para que reme direito. Isso aqui foi porque eu trouxe do tradutor do voz para a escrita. Né? E se o grito não for ouvido, ele vai gritar de novo, e mais uma vez, e começar a xingar. Tudo porque alguém no barco, tudo porque tem alguém no barco. Né? Se o barco estivesse vazio, ele não estaria gritando, nem ficaria com raiva. E aí vocês conseguem sacar onde Chuang Tzu quer chegar com essa história. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco Lacan, né, o que ele está trazendo, né? Tipo, o eu, gente, ele só dá problema porque a gente acha que ele existe. Né? Assim, se a gente desconsidera o eu, né, assim, tudo fica bem, tudo flui. Né? Então é um pouco isso que Lacan está querendo dizer. Né? Assim, eu entendo, né? Assim, eu não sou lacaniano. Né? Mas é tipo assim, gente, a ilusão do ego, né, que ainda transpira um pouco no Freud, né, porque ele está ainda mais próximo da biologia do que Lacan, ele só atrapalha a nossa vida enquanto ele existir. Né? Assim, para o budismo, né, o trabalho todo é bombardear o ego, pronto, porque daí o barco fica vazio e a gente segue a vida. Né? Dentro dessa ideia do budismo, vou trazer aqui para vocês, só para ilustrar, a história do boi, né? do pastor e do touro. Olha lá, né? Vocês conseguem ver aqui uma imagem. Né? Esse aqui acho que são os 10 quadros do budismo que falam do percurso da iluminação. Né? Então, a primeira cena é um pastor perdido, percebe? Ele está olhando para um lado e o corpo está indo para o outro. Ó. Então, e ele está procurando o boi dele. Né? Mas é legal porque o pastor está perdido, basicamente. Né? Não sabe para onde está indo o cara. Né? Então, não tem nem boi na história. Né? Então, eu acho isso muito psicanálise. Né? Ou seja, a criança, inicialmente, ela não sabe que a mãe existe, né, para psicanálise, tá, gente? Então, assim, a criança é ela e ela é meio que o mundo todo. Eu acho muito legal essa paisagem e tal, né? Ou seja, eu sou tudo, né? Eu ainda não me diferenciei das coisas, né? E na medida que eu vou andando com a minha vida, né, que eu vou lá, já alinhei corpo, cabeça, né? Então já houve uma adequação. Aí eu vou achando, digamos assim, os sinais, né, de que existe um outro ser ali, né? De que talvez, opa, minha mãe exista, né? Seja um ser diferente de mim mesmo, né? E aí eu vou seguindo os rastros aqui, né? E encontro ali um meio boi, percebe? Então esse site aqui ainda faz um paralelo com o Matrix, olha lá que legal, né? Então assim, a nossa ideia de eu, quanto mais infantil ela é, mais inflacionada ela vai ser, tá? Então aqui eu não acrescentei a ideia de individuação do Jung, que também
me interessa, eu acho bem legal. E eu devo trazer isso agora falando da religião, né? Então, percebam que os quadros vão andando e na medida que o eu se encontra, o outro vai aparecendo, tá? Por isso que o ego é um ponto fundamental se você quer equilibrar ou estabelecer melhores relações, tá, gente? Então a gente precisa ver como que o ego se estabeleceu, tá? Nossa, tive um déjà vu agora. Que louco, né? Nossa, tive certeza que eu já vi essa cena aqui. Muito louco. E aqui, gente, olha lá, o pastor ele vai começar a brigar com o touro para poder, né? Olha lá, o Neil brigando com brigando com a gente, né? Anderson. Então assim, nossa, não é o agente, né? É o agente Smith, né? Tô confundindo. Anderson é o personagem, né? Então aqui o pastor começa a brigar lá, né? Pega o touro pelo rabo lá, né? E o touro brigando ali, né? Então eu acho que a infância para adolescência, né? A gente começa a brigar com todo mundo, né? Olha lá, né? Adolescência a gente acha que o mundo inteiro é uma bosta, né? Todo mundo é filho da mãe, que todo mundo quer tirar vantagem da gente, nananã. A gente começa a querer controlar esse outro, né? Para eu poder usufruir desse outro. Novamente, como eu usufruía lá atrás do seio materno. Né? Quem tem filho sabe, né? Que o filho ele, né, acorda e já sai tirando, né, a blusa da mãe lá e quer mamar e, tipo assim, o seio é dele, né? Não é da mãe, né? Então ainda não se diferenciou, né, gente? Então isso para psicanálise é um problema, né? Como que o indivíduo consegue se diferenciar? Né? E é isso que a psicanálise fica matutando, né? Aqui no budismo, há trocentos anos atrás já tem essa ótima referência. Ali, ó, domesticando o touro, olha lá, né? O indivíduo agora tá andando, ele dominou esse ser, ó, super forte, né? Super. E o touro traz uma simbologia de força material, corporal, né? Então, quando tem essa dominância, o que a gente percebe? O touro também pode ser visto como o seu próprio corpo, tá? A relação do eu com a própria corporalidade, né? Tipo assim, o que é esse corpo que eu habito, né? De que maneira ele interfere comigo, né? Porque eu posso brigar com o meu próprio corpo, né? Assim, achar eu feio, gordo, magro, orelhudo, por aí vai, né? Então, percebam que esse processo aqui de briga e domesticação fala desse percurso de armistício, né? De entrar, fazer as pazes consigo mesmo, né? Então eu acho que o lance, né, assim, é a gente entender que esse percurso da adolescência ele é fundamental, né, assim, né, para o estabelecimento dessa gestalt do indivíduo, do ego, da autoimagem do eu, né? Assim, e vejam só que é um período dos mais, vamos dizer, brutais, largados, violentos que a gente tem na vida, né? Vide a série Adolescência lá, né? Espero que vocês assistam, né, na Netflix. Em breve também eu devo trazer algumas reflexões aqui, né? Então tudo deu certo aqui com o pastor, né? Ele conseguiu domesticar. E vejam que agora ele montou o touro, olha só, né? Agora ele conseguiu apaziguar, né, a relação dele com a vida, olha só, né? Tá tudo, né? A paisagem, ele tá ali tocando a flauta dele, o touro feliz, tá tudo harmonioso, olha só, tudo deu certo, né? A partir daí o touro some, vejam só, né? Entendam como esse objeto ele não existe lá no começo, olha lá, tá a pessoa perdida aqui, ó, procurando o touro. Não tem touro, né? O touro aparece, vai aparecendo, ou seja, o outro, eu vou conseguindo enxergar esse outro, seja o meu corpo, seja a outra pessoa com a qual me relaciono. Os dois são outros para o eu, tá? Como que eu vou fazer as pazes, né, com essa briga, esse conflito, que é muito dialética, né, digamos assim, né, hegeliana, mestre, escravo, olha lá, né, uma pancadaria, né?
Então, como que eu vou apaziguar esse conflito entre eu e o meu corpo, entre eu e o mundo exterior, entre o princípio de prazer, princípio de realidade, entre as demandas do meu corpo e as demandas dos outros, do mundo, de arrumar emprego, de pagar conta, por aí vai. Como que eu vou chegar nesse ponto aqui, né? Para muitas pessoas, esse aqui é o clímax, é o sonho de consumo, tá? Para o budismo, é só um estágio, né? Porque a gente vai chegar aqui no... Deixa eu ver qual que é o quadro aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então seria o quadro 6, né? Esse apaziguamento, essa amizade, né? Estar bem consigo mesmo. Olha só, isso aqui é um lugar que pouca gente está hoje em dia, né? Porque tá todo mundo em conflito consigo mesmo, né? Assim, todo mundo com doença autoimune, todo mundo com burnout. Então as pessoas não conseguem interagir com o touro, né? Assim, ou elas fogem do touro, ou elas brigam com o touro, né? Assim, diariamente. A gente raramente chega aqui. E o budismo colocou isso no 6º quadro. Se vocês perceberem, ó, a gente vai ter o 7º, né, que seria a solidão, ó, né, o indivíduo meio que, de novo, vai para um exterior, né, para uma peregrinação, para as montanhas, por aí vai, que seria o eremita, né, a carta 9 do tarô. E depois disso a gente vai tendo o estágio 8, que seria o vazio. Olha só, não tem nada nesse quadro, né? Olha que lindo, né? Então, para Lacan, seria o estádio do espelho, né? O que tem no meio do estádio? Nada, né? Então, isso aqui é o eu para Lacan, né? Isso aqui é o eu para o budismo, né? É o nada, né? Daí o que acontece, né, Paulo? E aí a gente rompeu a ilusão do eu. Olha só, né? Então eu vejo muito, eu vi, né, dei uma olhada em alguns canais aí, tá, falando sobre o ego, né, e da ilusão do ego, né, e muito pautado no budismo e em Jung, né, por exemplo. Então assim, para Jung a gente vai ter o si mesmo, tá, esse vai ser o termo que ele vai usar, e o ego, né, e vai ter um eixo de vamos dizer, de transição, né, entre a identificação com o si mesmo, que seria esse eu aqui do primeiro quadro, percebe? O eu é o mundo, né? É a criança que acha que o seio é dele, né? Entende? Então ele ainda se identifica com essa coisa enorme, né? Que é o que eu acho, por exemplo, da ciência, né? Que se pretende, né, uma espécie de embaixadora das verdades universais, né? Então o cientista, quando fala ali, apesar de ser mega especializado, ele acredita que aquele fio de especialização dá a ele acesso ao universal, né? Então tudo que ele fala ali, ele acredita que ele fala sobre o universo, né? Então quando Newton fala, né, a sua teoria da gravidade e anuncia a sua lei da gravitação, ele anuncia algo que para ele permeia todo o universo, né? Assim, tudo, né? Então isso é uma identificação com o universo, olha só, né? Então isso eu acho que é um pouco dessa híbris do que o Jung vai chamar de inflação, né? A gente tá, né? Eu acho que eu sou tudo, né? Com o processo de individuação a gente vai se diferenciando do outro, vai brigando com o outro, vai se apaziguando com o outro, até chegar a um ponto em que a gente assenta, digamos assim, né? Ou seja, a gente se diferencia, olha só, ainda tem o pastor e o mundo, mas ele já se entende que eu não sou o mundo. Eu me separei do mundo, né? Eu sou uma entidade própria, né? Assim, você lembra que o Gemini falou da ilusão da separatividade, né? Por isso que eu, quando escorrego pro eu, chego aqui, né? No nada, né? Ou seja, isso aqui é uma ilusão, né? Então, o pastor, quando ele ajoelha e contempla, né, ele se reconecta com o mundo e o universo. Olha que legal, né? Mas agora, diferente do primeiro quadro, aqui perdido, né? Essa diferença, né,
E eu acho muito legal porque ele está vendo uma espécie de lua ou sol aqui, né? Então, ou seja, ele contempla talvez o próprio nada, né? O próprio vazio da sua ilusão do ser, né? Do seu ego, por aí vai, né? Então, depois disso, a gente tem um sumiço do pastor, percebe? Olha lá. E aí, né, a gente parece que retorna à natureza, olha só, né? O eu vai embora, né? Assim, a gente tem ali um fluxo existencial puro, né? Isso pro budismo, tá, gente? E o último quadro é esse senhorzinho, né, de barriga de fora, cheio de coisas ali, olha só, né? Tipo um Buda feliz. E um carinha que parece pastorzinho, né? Que a gente estava acompanhando na historinha. Então seria como se fosse um reencontro com o outro, olha só, né? Então perceba como a relação com o outro migra de um touro para um indivíduo, olha lá, né? Então agora eu vejo o outro ser como ele realmente é, né? E não como um apêndice da minha própria existência, né? Que seria o grande problema da atualidade, né? A gente achar que a montanha está lá para fornecer commodity para a gente, né? Assim, não, a montanha é a montanha, é um ser. A gente precisa respeitar a individualidade da natureza que está ao nosso redor e não enxergar a natureza como um peito no qual a gente vai se pendurar, né, e sugar até a exaustão completa da natureza, né? Então isso é uma relação imatura com a vida e com as coisas, né? Então eu acho esse percurso aqui do budismo muito legal, né? Então aqui do barco vazio acho que ficou claro, né, a ideia do budismo, a ideia que eu acho muito paralela com a ideia de Lacan, né, ou da psicanálise também, né? E perceba como a psicanálise, principalmente lacaniana, vai entender o eu como uma ficção, um efeito de linguagem, né? Uma ilusão ali que o Nietzsche também já trouxe, né? Então, assim, eu acredito, e esse é o meu ponto de discordância com Lacan, é entender a entidade humana como visceralmente divorciada da natureza por conta da linguagem. Então isso para mim é uma grande ressalva que eu tenho. Por isso que eu vou para o Winnicott, né? Porque você vê o diagrama do Winnicott bem mais, né, simples, né? Assim, e vai, claro, ser bem metafórico com um desenvolvimento orgânico. Por isso ele tem um livro chamado Processos de Maturação, né? Então eu acho legal entender o ego como um processo que ocorre junto com a maturação orgânica, né, da vida, vamos dizer assim, né? Então isso para mim é mais interessante do que uma espécie de trama, né, conflituosa e problemática e nunca plenamente, né, amistosa, né, e pacífica com os instintos, né, com a sociedade e com a civilização, né? Então, eu acho que para Lacan isso vai ser um eterno divórcio, né, uma eterna problemática, né? Tudo porque também, gente, a psicanálise dialoga muito com a esquizofrenia, né? Então, eu acho que o eu, né, assim, a gente pode dizer o ego é uma ilusão, né? Que nem a gente vai ver aqui, ó, para os cristãos, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé em Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, tem uma segunda morte, né, que eu vou colocar aqui também como afirmação de Nicodemos, olha só, né? Jesus falou, ó, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos replica, né? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então, a ideia do segundo nascimento e de uma morte é muito comum na religião, né, para falar da morte do ego, né, naquele processo de encontrar o nada, né? Então, enquanto a gente acha que é alguma coisa, né, a gente reproduz um modo meio ilusório, né, vamos dizer, para essas perspectivas aqui, né?
Então, a gente só vai acessar um real possível se a gente morrer para esse ego e recolocá-lo em novos termos. E aí a partir de você, né? E não a partir do seu passado, da sua história familiar, do seu édipo, sei lá, né? Que nome você queira dar. A psicanálise enxerga isso com uma importância grande por conta dos fenômenos de desagregação do eu, né? Que seria a esquizofrenia. Então a gente entende na psicanálise que o eu não é uma ilusão tão fútil, né? Assim, é uma ilusão organizadora, importante. Se a gente não tem essa ilusão, inicialmente, a gente não consegue fechar a gestalt do ser, de se ver como um indivíduo. Quando isso não fecha a gente vai ter uma desagregação na medida que as relações vão nos expondo a conflitos. Tá? Então, o indivíduo pode ter um surto, vamos dizer. Né? Então, entendam que o eu é esse pontinho que vai dizer assim, olha, a gente, né, os budistas falam, tem que detonar, né? O alvo é o eu, a gente precisa explodir o eu. Para psicanálise a gente fala, depende, né? Para muitas pessoas a gente precisa lidar com o eu, até com a ilusão do eu, né? De permitir uma ilusão possível, né? Por isso que no diagrama do Winnicott tinha lá a ilusão, né? Assim, a ilusão é um ponto importante, né? Dentro da relação eu e mundo, eu objeto, eu. Então a ilusão não é, então eu falo o véu de Maia, né? Assim, ele não é ineficiente, né? Ele não é inútil, tá? Assim, esse véu de Maia é fundamental para a gente conseguir fazer esse percurso, né? Assim, então essas ilusões são fundamentais. Então eu digo para as pessoas, né? Essa coisa de morrer para o ego, né? Que a religião traz, eu falo, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Por quê? Porque como que essa morte vai se dar, né? E isso é o que eu chamaria de processo iniciático, né? E ele é muito importante, porque dependendo da pessoa, dependendo da estrutura da pessoa, ela pode desagregar, ela pode ter um surto, ela pode ter um problema ao fazer esse percurso, né? Por isso que eu falo, olha, vai fazer uma experiência ayahuasca, cogumelo, não sei o que, tem que ver o seu histórico psiquiátrico, tem que ver se você já teve algum problema com isso. Por quê? Porque destruir o ego, gente, pode não ser uma experiência legal, né, para a pessoa, né? Então, em contemplar aquele vazio do oitavo quadro, nossa senhora, né? Não é para todo mundo, tá entendendo? Então, assim, eu acho que isso é um pouco excessivo, né, da parte da psicanálise, ou da Lacan, e por aí vai, de ficar batendo na tecla, né? De que, olha, o ego, né? E ele fica marretando o Hartman e o ego psychology, nananã. Então eu falo, gente, trabalhar com o ego, com essa ideia de ego forte, fortalecer o ego, isso aí é uma maneira, né, de lidar com esses colapsos da noção de eu. Por quê? Porque a nossa civilização atual não favorece, não nos ajuda, né? Ela não nos permite desenvolver e nutrir ilusões que são fundamentais, vitais, né? E você, pessoa racional, ateu, e aquele pacote cínico ou, vamos dizer, incrédulo, ou, cético, né? Acho que essa é a palavra, né? A pessoa não seria cínico, seria um cético. Esse pacote cético tende a entender a ilusão como um alvo, né? Que tem que ser extirpado. Aí, o que eu tenho de cético na clínica não está escrito. Por quê? Porque essa pessoa deprime, né? Então, ela vai perdendo ilusões que são fundamentais, né? Por exemplo, se você destrói a ilusão da pessoa que ela vai viver para sempre, né? Isso com um alarme aqui, né? Tocando no fundo, né? Então, perceba que a gente tem uma ilusão de que vai viver para sempre. Essa ilusão é fundamental. Se eu falo para você, você vai morrer semana que vem, o seu mundo desaba. E eu perguntaria para você, pessoa cética e racional, por que seu mundo desabou se a ideia ou a percepção de que você viverá para sempre é uma ilusão? A gente sabe disso. A gente sabe que a gente não vai viver para sempre. Mas ninguém leva isso a sério, entende? Você diz que o sol se põe, a gente sabe que o sol não se pôs. Né? Por que a gente fala que o sol se pôs? Né? Então, assim, a gente tem ilusõezinhas que norteiam e fazem a gente
tá aqui, fazem a gente nos relacionar, permitem que a gente interaja com o mundo, com os outros, né? À medida que as pessoas vão entrando nesses meandros, elas vão ficando idiotas, né? Porque elas vão falando, não, o outro não existe, o mundo não existe, princípio de realidade, que, né, bobeira, né? É essa, né? Eu já vi uma professora lacaniana, né? A aluna perguntou, a realidade existe, né? Para ela, sim, né? Como é que fica, né, a ideia de realidade? Aí a professora já esculhambou, né? Já deu uma risada, né? Já falou, que realidade, que é isso? Então, essas pessoas desconstruidonas, né? Assim, isso é uma coisa que para mim é desagradável demais. Por quê? Porque a gente precisa urgentemente de ilusões, né? E não é a ilusão, ópio do povo, marxista, babaca, que já me encheu o saco também. Tipo, porra, gente, são ilusões poéticas, ilusões que nos inspiram, ilusões que transformam a nossa vida em algo vivível, prazeroso, gostoso, né? E não esse mundo mecânico, né? Esse mundo de causa e efeito, esse mundo de controle, que é zero prazer, zero curtição, né? Então, se eu tiro a sua ilusão de que você vive para sempre, você desaba agora. Né? Se o médico chega para você e fala, você tem uma doença, te dou 6 meses de vida, o seu mundo acaba agora. Tá? Então a sua ilusão, você não tem ideia do quão importantes são essas ilusões para sustentar o seu eu, sua noção de fulano. Tá? Então tome muito cuidado com esse processo de desconstrução. Por isso que precisa de terapia, por isso que precisa de apoio, precisa de religião, precisa de pessoas sérias para te ajudar nesse percurso de desconstrução. Não é uma brincadeira, tá? É por isso que eu fiz esse vídeo. Né? Assim, para finalizar, né, eu vou trazer para vocês a minha perspectiva do que é o eu, ou o ego. E isso eu cheguei numa sessão ontem. Inventei essa metáfora, eu achei muito boa, né? Que a paciente estava lá, né, meio perdida. Tipo, e aí, né? O que é isso, então, né? E eu falei para ela, olha, o ego, o eu, é uma janelinha, né? E perceba que dentro de você seria como se você fosse uma estufa com várias sementes espalhadas, né? Ou seja, vários potenciais. Então eu falo, o eu não é um Fusca que vai ser um Fusca daqui a 100 anos. Né? O eu é um negócio que se transforma. E isso é muito complicado para os intelectuais processarem, né? Então, na medida que a gente é um celeiro de potenciais, o que é o eu? O eu é essa janelinha que vai direcionar a luz solar para um setor, para um cestinho de sementes. Né? Então, o seu eu, né, perceba que dentro de você tem muitas coisas infantis, tem temporalidades variadas. O eu da maioria das pessoas de hoje é muito trabalhador, né? Assim, ou seja, a consciência está sempre voltada para o trabalho, né? Voltada para as conquistas, para ser bem-sucedido, para ganhar dinheiro, pagar conta. Então, o eu da pessoa que trabalha geralmente é bem maduro, né? Assim, ele sabe lidar com frustração, ele sabe se expor, ele vai fazer entrevista, ele faz a palestra, ele se apresenta, ele se arrebenta, ele aprende. Então, esse eu está hipertrofiado, está hiperdesenvolvido. Agora, o eu artístico, o eu poético, o eu espiritualizado, o eu que ama, que troca carinho, esses estão dormentes, adormecidos. E eu vou sempre conversando e comentando com os pacientes, né? E aí, para onde você está apontando a janelinha da sua consciência, né? Quais setores da sua vida você está permitindo que receba essa luz solar da interação com a realidade, com o mundo externo, tá entendendo? Então eu diria que o ego é o porteiro, né, dessa relação do interior com o exterior. O que é o tempo? O tempo é como se estivesse aqui no exterior. Internamente não tem tempo. Né? O tempo está parado. O tempo vai variar de acordo com a marcha do ego. Ou seja, o que vai dizer o que vai amadurecer ou não, o que vai ser exposto ao tempo ou não, é o ego. Né? Então o ego seria esse portal muito louco, né, uma máquina do tempo, vamos dizer assim, que vai dizendo quais feixes da sua existência, do seu ser, da sua individualidade, vão se desenvolver e quais não vão se desenvolver. Né? Quais eixos vão florescer, vão amadurecer, quais vão ficar dormentes, esquecidos e tarará. Então, para mim, isso seria a função primordial do ego, tá? Assim, fazer esse meio de campo, né, que é muito louco. E eu falo para as pessoas, gente, a gente não tem um tempo só.
A gente dialoga aqui com pessoas que estão na Idade Média, pessoas que estão na sua primeira infância, dependendo do setor que a gente entra na vida dessa pessoa. E é só você reparar da maneira como ela conversa sobre as coisas, né? Assim, se ela falando de trabalho, parece que ela é super madura. Quando você vai falar de relação amorosa, a pessoa vai esmilinguindo, né? Vai recuando, vai se tornando mais defensiva, infantil, né? Meio ingênua, meio voraz, meio irritada, né? Hipersensível à frustração, né? Então, assim, no trabalho ela se ferra todo dia. Agora, amorosamente, nossa, ela não pode viver uma frustração que ela morre, né? Então, tudo isso vai falando, gente, dessa função do eu que não é bem utilizada atualmente, porque a gente não entende o ego, né? A gente coloca o ego como um ser. E a gente acha que ele é tudo e ele se desenvolve, ou ele está bem, ou ele é maduro, ou a gente precisa destruir ele, né, para poder alcançar uma maturidade, como se isso fosse um processo linear. Não é. Tá? Isso aqui é um processo muito mais complexo e, eu diria, impressionista quase. Né? Assim, então o ego ele tem esse papel intermediário, né? Como se fosse a membrana seletiva da célula. Né? Assim, né? É ele que vai dizer o que entra, o que não entra na nossa experiência. Por isso que é importante você aprender a se posicionar, você aprender a se perceber como se fosse uma realidade. Então eu brinco que quando você entra em si mesmo, você vai virar um observador de pássaros, né? Você vai entender que você está entrando numa floresta, digamos assim, de memórias, de afetos, sentimentos, sensações, de regiões, vamos dizer, né? E que tudo isso pode ser visto também como um percurso onírico, né? Um percurso dos sonhos e por aí vai, que eu acho excelente, né? Assim, como ferramenta para a gente navegar na nossa interioridade. Então, o que tem para dentro da gente é tão grande quanto o nosso mundo exterior, tá, gente? E a gente está nesse eterno meio do caminho, observando esses dois mundos, essas duas temporalidades. É isso aí, gente. Agradeço e espero que vocês gostem desse vídeo. Participem, comentem e deixem aí, né, um like, compartilhem e me digam aí se vocês querem aprofundar algum desses temas, né? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.